Fala galera, hoje nós vamos falar sobre decantadores e floculadores na NBR 12216. Os floculadores são unidades que promovem a agregação de partículas formadas na mistura rápida. O tempo de detenção e gradiente devem ser calculados em ensaios. Se não couber ensaios, a detenção deve ser de 20 a 30 minutos para floculador hidráulico e 30 a 40 minutos para floculador mecanizado. O gradiente mínimo na primeira parte do floculador deve ser de 70 segundos a menos 1 e na última parte de no mínimo 10 segundos a menos 1. A potência do floculador é proporcional ao gradiente de velocidade ao volume útil do compartimento, a potência que tem que ser empenhada para flocular as partículas. O gradiente de velocidade depende do tempo de detenção no compartimento e da perda de carga calculada. Eu estou falando do cálculo, tá, pessoal? Então, o cálculo do gradiente de velocidade leva em conta o tempo de detenção no compartimento e a perda de carga no mesmo compartimento. O floculador tem que ter dispositivo para variar o gradiente em até 20%. Os mecanizados devem ter no mínimo 3 compartimentos com entradas que impeçam passagem direta de água entre elas. Os hidráulicos devem variar a direção do fluxo e causar perda de carga. A velocidade dos compartimentos deve ser entre 10 e 30 cm por segundo. Agora vamos para os decantadores, pessoal. Decantadores são unidades destinadas à remoção de partículas presentes na água, por ação da gravidade. Eles podem ser convencionais de baixa ou alta taxa ou de elementos tubulares. O número de decantadores na ETA para uma de operação contínua com menos de 1.000 metros cúbicos por dia ou operação de 18 horas até 10.000 metros cúbicos por dia, você usa uma unidade de decantação. Você usaria 2 ou mais para operação com mais de 10.000 metros cúbicos por dia. A taxa de aplicação do decantador é a vazão dele dividido pela área superficial dele. Ela varia com a velocidade de sedimentação, inversamente, e com o fator de área que depende do formato do decantador, pessoal. Então vamos lá, velocidade gradiente. No cálculo, a velocidade de sedimentação deve ser pesada pelos seguintes fatores. Ela tem que ser, nesse cálculo aqui, tá, pessoal? No cálculo de taxa de aplicação dos decantadores, que é vazão sobre a área superficial, que varia com a velocidade de sedimentação inversamente. Então, pessoal, nesse cálculo da taxa de aplicação, que é usado para determinar a área do decantador, você usa 50% da velocidade de sedimentação se for menor que 1.000 metros cúbicos por dia e 70% para menor do que 10.000 metros cúbicos por dia, ou 80% para mais do que 10.000 metros cúbicos por dia. As velocidades de sedimentação, gente, como é que são funcionadas? Elas estão especificadas aqui, 1.74, 2.43, 2.8, para os respectivos volumes. A velocidade longitudinal máxima depende do número de Reynolds e da velocidade de sedimentação. Se não for determinada a velocidade de sedimentação em laboratórios, utiliza-se qual velocidade longitudinal? 0,5 cm por segundo e 0,7 cm por segundo, ou até 1 cm por segundo se, na ETA de mais de 10.000 metros cúbicos por dia, houver sistema de remoção de lodo. Vamos lá, gente. A entrada do decantador deve ter gradiente menor do que 20 segundos a menos 1. A entrada de água deve ser uniforme através de toda a seção transversal do decantador. E a respeito de cortinas perfuradas e canaletas de coleta. A entrada de água pode ser feita por cortinas perfuradas com distância entre os orifícios menor possível, com gradiente de velocidade nos orifícios menor do que 20 segundos a menos 1 e áreas dos orifícios menor do que 50% da área da seção transversal total. A distância da entrada do decantador até a cortina deve ser proporcional à porcentagem que os orifícios ocupam da área da seção transversal e proporcional à altura do decantador. Canaletas de coleta, pessoal. Escoamento à superfície livre, beleza? Vamos lá. O que tem que saber a respeito de decantadores com remoção manual do lodo? Tem que saber o seguinte, que ele deve ser passivo de esvaziado em 6 horas, o fundo deve ter declividade mínima de 5% em direção ao esvaziamento, ele deve ser possível acumular lodo por 60 dias, a tubulação de descarga deve ter diâmetro de mais de 150 mm, em caso de utilização de raspador, este deve ter velocidade de 30 cm por minuto,
E os decantadores que não têm remoção manual, não devem ter remoção manual se o lodo for em maior parte orgânico. Nesse caso, utiliza-se remoção hidráulica. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fica aí a dica para curtirem e seguirem o canal e acessarem as aulas pelo link que está na descrição. Um abraço.